Muito boa noite a todos e a todas as presentes. Estamos dando início ao Conversa de Baobá, que é uma realização do Clube Gaúcho, é um encontro mensal que acontece sempre na primeira ou na segunda quinta-feira do mês e sempre debaterá, né, terá convidados que abordarão os temas relacionados às culturas negras gaúchas e caxienses, relacionados ao tema do carnaval, o samba, religiosidades e assuntos afins. Hoje nós estamos com o Valdir dos Santos, ele que é o único representante vivo da comitiva do Rei Momo de Caxias do Sul e vai nos contar hoje suas histórias acerca dessa comitiva, né? Então ele é o último integrante, como já foi falado, ele é artista plástico e escritor, sendo premiado mais de 40 vezes pelas representações dos escritores aqui na cidade e no estado. É promotor cultural e uma das 132 personalidades homenageadas no ano de 2022 pela Prefeitura de Caxias do Sul. Plantou uma árvore no Jardim Botânico e que vai durar algumas décadas aí, né? Então, é uma história que ele vai contar. E ele tem uma formação também em artes, desenho, letras e também em moda pela Universidade de Caxias do Sul. Senhor Valdir, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. E podemos começar contando a sua história aqui na cidade. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por esse convite, que é um convite que sensibiliza a gente, emociona e também nos gera uma certa vaidade, um certo orgulho. E o carnaval é uma coisa que tem que ter vaidade. O carnaval trabalha a vaidade do corpo, a vaidade da música, a vaidade da coreografia, a vaidade da harmonia, a vaidade do conjunto visual e musical. Eu sou Valdir dos Santos, tenho mais que 50 anos, dá para notar. Sou católico, apostólico romano, nunca me envolvi em religiões, mas eu sempre tive uma paixão pelo que é popular, pela arte popular. Eu acho que o carnaval é a maior manifestação de arte popular do mundo que se sabe. Se não é a maior, é a mais divulgada, porque o carnaval, os desfiles de carnaval são vistos no mundo inteiro antes, durante e depois. Então, e essa nossa experiência enquanto carnaval foi uma brincadeira que houve em 1986. Nós resolvemos, era carnaval, estava começando a festa da uva, pouquinhos dias antes, e estávamos num grupo, e tinha a dona Maria Orne, que era secretária de turismo, saudosa Maria. A gente precisava movimentar o carnaval, ela era toda elétrica, assim, movimentar o carnaval, fazer alguma coisa, porque não sei o quê, fazer umas fantasias. E aí ela disse assim, tem o Clari, que tem fantasias, faz fantasias, mas podia fazer uma comitiva, alguém falou. E a gente resolveu montar uma comitiva com o Rei Momo, as beldades do carnaval, que sempre tinha rainha e 2 princesas. Então, nesses 20 e poucos anos, passaram pelo menos umas 80 mulheres bonitas nesse grupo. Então, fazendo com que a comitiva sempre brilhasse. E a gente resolveu sair. Eu me lembro que o nosso primeiro carnaval na rua, como comitiva, então, Rei Momo, rainha, princesas, o Clari Melo e eu. A gente foi... Era Zezé a rainha. Era uma rainha que já era rainha pelo 3º ano, porque não faziam grande movimentação, então, estava mesmo, a rainha estava boa, estava bonita, mas ela já estava assim, cansada também. E aí a Zezé, o Clari, o Vivaldo Vargas, mais outras meninas, nós fomos dançar, vocês sabem aonde? Em cima de uma carreta da Randon, na frente da catedral. Nem iluminação tinha. E era com DJ. E aí foi a nossa primeira experiência. Mas naquele ano, a gente dali já saiu para os clubes. Por quê? A gente descobriu que a gente tinha 2 públicos em Caxias do Sul, como em qualquer parte do mundo. O público do carnaval de rua e o público de salão, que são completamente diferentes. Então, a gente começou a fazer a romaria nos salões. Gente, foram
anos visitando salõezinhos, sabe? Às vezes pequeno, modesto, mas sempre levando a alegria. Chegamos a ter lugares que a gente entrava que tinha 2.000 pessoas, gente. Aqueles salões que alguém aqui deve lembrar. Tinha o bailão da Federal, o bailão ali perto da Ferroviária, o bailão ali perto da Festa da Uva. Tinham vários bailões em Caxias. E os bailões faziam bailes de carnaval animados. Quando a gente chegava, estava tocando música sertaneja. Mas as bandas eram ao vivo, rapidamente viravam o disco, atacavam de música carnavalesca. E aí a gente começava, enchia o salão. Quando o salão estava bem animado, coisa e tal, a gente saía para ir para outro clube. A nossa proposta, nosso acordo era o seguinte: quando a gente vê que está animado, a gente sai no auge. E daí eles continuam. Né? E era divertido fazer isso. Teve noites, em alguns carnavais, que a gente visitou 22, 23 lugares que tinham carnaval em Caxias do Sul. Desde a Narec, a São Luís, a Forqueta, ali no bairro Cruzeiro, que tinha o 2, tinha o Rodoviário, tinha o Gaúcho. Aqui, era Deus o livre que a gente não viesse no Gaúcho. O Gaúcho não fazia baile todas as noites, fazia 2 bailes, acho que um no sábado e um na terça. Acho que era isso. Mas, enfim, eram 2 bailes. E a gente tinha que vir nesses 2 bailes. E também havia os bailes infantis, que era difícil dele, porque às vezes a gente chegava num baile infantil e tinha um concurso de fantasias. Tinha 300 crianças. Todo o balé da escola da cidade, todas as menininhas com seus trajezinhos de balé estavam lá como fantasia. E aí pegava o rei Momo ou a rainha de jurado. E a gente sentava, caminhava, comia, bebia, roncava, dormia, e eles lá vendo aquele desfile de candidatinhas. Era muito divertido. Só voltar um pouquinho. A comitiva, o senhor era um agente público da prefeitura e prestava o serviço para a Secretaria de Cultura. E outro, explicar por que a gente está vestido assim. Tá, vamos lá. Não, a gente não era agente público, a gente era apenas cidadãos que se incorporaram num grupo de gosto do carnaval e comandados pelo Rei Momo, que na época, muitos anos, foi o Vivaldo Vargas de Almeida. Que o Vivaldo, ele era divertido até no velório. Porque ele era uma figura que ele passava uma alegria, uma espontaneidade, um bom humor, um gozador, uma pessoa que tinha paixão pela vida. E ele era razoavelmente vesgo. Então, quando ele ficava engraçado, ele ficava vesgo. E era muito engraçado, porque ele botava aqueles óculos que eram um fundo de garrafa e botava a fantasia dele. Às vezes, ou tirava os óculos, não enxergava nada, mas ele estava lá, sempre feliz da vida. Excelente criatura. E nós tínhamos, o que a gente tinha? A gente tinha uma ajuda de custo, digamos, um salário mínimo, cada um, no carnaval, para auxiliar na fantasia. Era só isso que a gente... E o transporte, a segurança, essa coisa toda, e a divulgação, essa coisa toda. Mas nenhum era um cargo pago. As gurias ganhavam dinheirinho para fazer as fantasias, porque naquela época era diferente de hoje. Naquela época, por isso nós estamos vestidos assim, por uma razão muito simples. Nós estamos usando detalhes de fantasias da época, que, hoje em dia, a gente entra numa loja dessas de importação e tu compra 300 metros de tecido para fazer fantasia. Na época não existia. Na época tinha que fazer, tinha que bordar. Isto aqui é bordado à mão. Né? É bordado à mão, ponto por ponto, lantejola por lantejola. Aqui é ponto por ponto. Aqui é ponto por ponto, lantejola por lantejola. O boné, esse boné aqui é tão bordado que ele é duro. Ó. Ele é duro, pesado, dói carregar. Mas faz parte do adereço, faz parte da composição do carnaval. E hoje em dia é muito fácil a gente assim dizer, eram fantasias simples. Eram fantasias simples. Nós sofremos muito até descobrir um detalhe. Os cordões, que vinham em metro, importados da China, claro, e as lantejoulas maiores, que estão aqui. Ó.
lantejoulas maiores. Que de longe o efeito é ótimo, e onde eu ponho uma fantasia, uma lantejola dessa, eu precisava botar 4 das pequenas. Então, deu um crescimento, um acréscimo, uma vantagem extraordinária para nós, para fazer as fantasias. E isso a gente tentou passar para todo mundo. Eu me lembro que uma ocasião, logo que a gente começou, a Maria Orne queria que as escolas de samba de Caxias mudassem o seu comportamento. Por quê? Porque as nossas escolas de samba faziam uma fantasia e aí ela botava um relógio, outro botava uma pulseira, outro botava um boné, uma coisa tal. Não, parecia que as fantasias eram só corpo. Não tinha mãos, não tinha cabeça, não se usava, não se aproveitava isso. Então, eu dei um curso lá no recém-criado, então, Ordovás. Eu dei um curso, foi 1 mês de aulas de adereços e composição de fantasia. Eu fiz os alunos fazerem assim adereços de cabeça e de mão para de tudo que é coisa que a gente encontrou ali em volta no chão, levaram de casa, coisa e tal. A gente fez adereços. Resultado, no próximo carnaval, aumentou 1 metro as fantasias. Por quê? Porque descobriram um adereço de mão e começaram a usar adereço de cabeça, qualquer coisa. Porque tiraram os relógios, tiraram as coisas que as pessoas usavam. E eu me lembro que a gente... Foi difícil, mas as escolas incorporaram isso. O gaúcho sempre foi, e nós estamos na sede do gaúcho, sempre querido, apaixonante gaúcho. O gaúcho sempre foi a escola que as escolas não competiam entre si. Elas competiam com o gaúcho. É bem diferente de competir entre si. Competiam com o gaúcho pelo primeiro lugar e entre as outras pelo segundo e terceiro lugar. E assim por diante. Então, o gaúcho foi, e nesse tempo, uma referência que nós tínhamos que passar no gaúcho. Meu Deus do céu, se a gente não visse o ano que o Clari fez uma fantasia toda rosa e verde. Gente, vocês não sabem o que foi a alegria, a satisfação do público do gaúcho se identificar com a fantasia. Isso acontecia. E o outro era Unido Centenário. Mas eu e o Clari, a gente nunca sabia da fantasia do outro. Nunca. O Clari perguntava, que cor tu está fazendo, Valdir? Estou fazendo preta. Estava fazendo amarela. Estou fazendo... Que cor tu está fazendo, Clari? Estou fazendo rosa. Estava fazendo azul. Assim, sempre uma cor diferente. A gente conhecia a fantasia um do outro quando entrava dentro da van que nos buscava. Porque até então, nem as cores das plumas a gente não sabia. E nem quanto a pluma usar, o que é usar, coisa e tal. As botas eram uma tragédia. Porque para a segurança da gente está numa bota com salto grosso. Tem que ser bem feita, bem moldada na perna e que ela nos traga segurança e, com certeza, o charme que a gente quer, né? O charme que a gente quer. Então, aquelas botas, até a gente descobriu os sapateiros que faziam botas bem feitas, que a gente mandou fazer 3, 4 lugares, calçava a bota, chegava em casa assim, querendo pegar uma tesoura, uma faca e rasgar a bota. Porque inchava, até que a gente descobriu um sapateiro que fazia botas de tecido e não de couro. E aí, facilitou, aquilo era uma luva no pé. Então, essas coisas assim, e essas vivências com essa história de... também tinha uma outra coisa, né? Gente, na época, era muito difícil a gente ousar e vestir uma coisa que ficasse meio duvidosa, que não era nem homem nem mulher. Então, a gente usava alguns adereços, bota bem comprida, 2, 3 meia calça, para a perna sumir, ficar uma perna bonita, as fantasias às vezes abertas do lado ou na frente, coisa e tal. Teve um episódio que é maravilhoso, vou contar. Nós chegamos no Recreio da Juventude, que era um baile fenomenal, um luxo, e
E além de todo mundo da diretoria fantasiado, bem decoração bonita, banda ao vivo, às vezes com 15, 20 músicos. E tem uma TV japonesa fazendo uma matéria, porque logo em seguida tinha uma festa da uva. E estavam fazendo matéria de Caxias do Sul para a TV japonesa. O Clary chega e desce na frente, porque a fantasia dele era maior, ele ficava mais perto da porta da van para sair. E ele saiu primeiro e a TV japonesa achou que era a rainha do carnaval. E pegou o Clary e tratou o Clary como rainha do carnaval. E ele passou a noite, assim, todo o tempo da entrevista, como se fosse a rainha do carnaval. Porque ele era muito, assim, gozador, uma pessoa de alto astral. E a rainha nem ficou sabendo que a rainha de verdade nem ficou sabendo que ela estava sendo substituída pelo Clary. Outra vez, num baile maravilhoso, a festa da uva abriu num carnaval. E aí, o baile de inauguração da festa da uva foi também um concurso de fantasias. Vieram fantasias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de Porto Alegre, Santa Cruz, Pelotas, sei lá o quê. Vieram 12 fantasias de todo o país. Fantasias luxuosas, fantasias de luxo mesmo, aquelas que precisam uma Kombi para transportar cada fantasia desmontada. Muito bem. Um baile de gala no Juvenil. Ou era fantasia, ou era black tie para os homens. Então foi um baile belíssimo. E o Clary chega como representante de Caxias, como convidado ao concurso. Ele não concorria à premiação, os outros sim. Aí o Clary chega na porta do Juvenil e está entrando não vou dizer quem era prefeito, porque saudosa memória, ele que descansa em paz. Mas um sujeito que era prefeito achou que o Clary era a rainha do carnaval também. Deu-lhe de mão no Clary, pegou o Clary e passou meia hora no salão, circulando coisa e tal, com a rainha do carnaval. Ele dizia, apresentava, essa é a rainha do carnaval, essa é a rainha do carnaval, o senhor conhece? Assim, foi muito divertido aquilo, né? Então, essas coisas aconteciam, eram coisas divertidas que não estavam no roteiro, mas acontecia, né? Por exemplo, eu fui num baile, uma fantasia era azul e amarela. Azul era uma capa azul enorme, assim, sabe? Tipo uma capa como se fosse uma saída de baile, quase. Azul. E ela tinha... eu tinha outras coisas por baixo, mas aquela capa com mangas enormes, coisa e tal, maravilhosa. E eu entro num salão e tínhamos que ficar esperando. Aconteceu a solenidade lá do salão. E eu fico aqui assim, do lado do palco, todos nós, e eu fico ali, e entram, eu vou usar o termo correto, me desculpem, se a censura pegar, tudo bem. Um filho da puta me dá uma mordida na nádega, por baixo. Eu dei um grito no meio do salão, pouca gente ouviu, porque tinha música, tinha bar, tinha coisa, mas eu fiquei com uma mancha roxa de uma dentada na nádega esquerda, meses. Mas foi mas sabe, aquela coisa assim de eu não poder sentar. E essas coisas aconteciam. E a gente usava luva, por quê? Primeiro, pela questão de conforto, segundo, pela composição da fantasia, e terceiro, vocês não sabem por quê. Higiene. Tu pegava na mão de todo mundo no meio do salão, tu passava de mão em mão, tu não sabia quem é que pegava na tua mão, não sabia onde é que aquela mão tinha andado, não sabia se estava suja de bebida, seja o que fosse. Tu chegava em casa, tu lavava a luva, saía um caldo preto. A gente fazia uma fantasia que tinha luva rosa, tinha que ter 2, 3 pares. Luva vermelha, 2, 3 pares. E um ano que eu resolvi fazer luva branca. Ai, meu Deus, só na primeira noite, né? E na segunda eu botei outra cor. Não me lembro que cor foi. Mas era uma coisa impressionante, porque as pessoas... Era tanta mão que ficava sujo. Era divertido, mas... E tem outra coisa, a gente emagrecia 3, 4 quilos por noite. E eu resolvi consultar uma amiga minha, que já faleceu, que era médica. Ela me disse assim, Valdir, sabe o que tu faz? Tu compra melancia, sim,
o presunto cru, queijo e pão torrado. E tu vai comer isso antes de sair para o carnaval e quando chegar em casa. Sabe, gente, que isso me mantinha, me segurava. E olha, porque tinha sais minerais, tinha uma porção de coisas que precisa, vitaminas ali. E era uma coisa. E a melancia, a melancia ela sacia a sede. Porque a gente era obrigado a chegar nos lugares. No Recreio do Guarani, que também era um bar espetacular. O Recreio Guarani, não sei se vocês conheceram, tinha 2 salões. O palco no meio. Quando era preciso, eles abriam as costas do palco e tinha outro salão atrás. Então, era da Júlio até Pinheiro Machado, o salão. Era uma coisa incrível aquilo. Era uma coisa inédita. Não sei que outro lugar tinha um salão maior que os 2 salões do Recreio da Juventude, do Recreio Guarani. Mas a gente chegava lá, a diretoria tinha uma sala, um estar maravilhoso, com tudo que tu precisasse, desde band-aid até roupa íntima, assim, para precisar trocar. Tinha tudo. Eles eram atenciosíssimos. E um baita de um jantar. Um jantar, assim, maravilhoso. A gente jantava, comia, porque a gente chegava ali à 1h, mais ou menos. Era o horário bom, que eles estipulavam o horário que queriam a gente. E aí, à 1h já tinham acomodado todo o público, todos os associados, estava tudo andando, e aí eles preferiam receber a comitiva naquele ponto. Daí eles jantavam junto, coisa e tal, depois a gente subia, tinha 2 blocos no Recreio Guarani. O bloco da diretoria, ou 3. O bloco dos casados e o bloco dos jovens, da ala jovem. Cada um com fantasia diferente. Então, se faltava público, o próprio componente da sociedade fazia o público, porque eles tinham gente suficiente. E era bem armado, bem organizado aquilo. Então, era um prazer visitar. Aliás, era um prazer visitar qualquer lugar. A gente ia em lugares modestos, lugares simples, lugares assim que, sabe, a gente tomava uma água mineral assim, estava ótimo. Por quê? Porque o carnaval tinha uma alegria, tinha uma satisfação de estarmos juntos, de estar comemorando aquilo. Eu não sei se existe no mundo outro evento que tenha a força que o carnaval tinha. Se dava para sentir Caxias, imagina no resto do país. São quase 30 anos de ação desse grupo da comitiva, né? É como o senhor percebe as mudanças da festa ao decorrer desses anos. Eu acredito que foi até 2000, né? Então, como é que o senhor avalia essa mudança da festa e como é que ela foi evoluindo, se modificando ao tempo? E como, aproveitando já a abordagem do senhor, como a sua abordagem, como o senhor sabia o dia que ia ser a última vez que o senhor ia participar da comitiva? Não sabia. A gente nunca soube. A gente sempre ia para todas as, como se fosse a última. A primeira e a última. Porque tu tinha... olha aqui. Se a gente ia para o carnaval com uma boa fantasia, com uma boa animação, a gente carregava o carnaval na gente. E a gente conseguia passar isso para o público. Na praça, nos desfiles, nos primeiros desfiles não tinha nada. Depois começou a evoluir, começou a ter arquibancadas e coisa e tal, e ingresso vendido para arquibancada, e a gente fazia o seguinte. A gente chegava na catedral, ali na frente da arquibancada, antes de começar o desfile das escolas de samba. A gente chegava e a gente tinha que visitar, caminhar a comitiva no chão, sair da praça, vinha até o Correios, volta, era uma descida desgraçada aquilo por causa das botas. E era calçamento, não era asfalto. E se chovia, aquilo ficava liso, era uma desgraça. E a gente tinha que andar assim, já a fantasia por si já era complicada. Ainda tendo que se equilibrar, coisa e tal, parecia que a gente estava fazendo gênero, mas tudo bem. E a gente
ia, voltava, passava pela catedral e ia até a quadra seguinte, até passar o Eberle, onde tinha a primeira armação de escola. E aí a gente voltava puxando a escola por escola, todas as noites. Se tinha 10 escolas, era 10 vezes que a gente fazia isso. Uma vez choveu tanto, e o carnaval continuou, que tinha um trio elétrico. Não sei de onde veio aquele trio elétrico, mas tinha um trio elétrico para animar o carnaval e fazer o som das baterias. E nós subimos em cima do trio elétrico. Só que, sempre tem os entretanto, né? Só que esqueceram que tinha os fios na frente do Eberle, atravessando a rua. Ai, foi uma quebração de pena. Além da chuva e das penas, tudo quebraram por causa dos fios. Mas na primeira vez quebrou, mas na segunda vez a gente se abaixou. E foi assim, foram coisas assim que aconteciam. E essa evolução começou a crescer o número de escolas. Por quê? Porque o Joãozinho estava na escola do Pedrinho. Aí o Joãozinho queria mandar mais que o Pedrinho. Aí o Joãozinho brigava com o Pedrinho, o Joãozinho saía e formava outra escolinha. E aí começou a proliferar a escola. Porque as escolas que tinham eram escolas tradicionais, eram escolas fortes, eram escolas com um bom número de componentes. Aí começou a vir aquelas escolinhas que tinha 80 figurantes, 74 eram crianças. Né? Começou a perder o charme das escolas e o público, por sua vez, começou a se manifestar, porque o público não ficava. Por quê? A Liga das Escolas de São Caxias do Sul cometeu um erro grave, que foi achar que os nossos desfiles eram desfiles da Sapucaí ou de São Paulo. Era uma hora de desfile cada escola que não tinha argumento para mais que 15, 20 minutos. Então ficava aquela lenga-lenga, o samba enredo, aquelas marcha-rancha. Isso não é música de carnaval. Música de carnaval tem que ser foi um rio que passou em minha vida, sei lá o quê. Ou então, que negro lindo eu sou, que negra linda tu és. Se juntarem eu e tu, tu e eu sei que vai dar pé. E isso é um samba enredo do gaúcho. Né? Então o samba tem que cativar não só o integrante da escola, como o público. Né? Coisa e tal. Aquelas massarranjas que a gente notava que 7 compassos eram copiados. Né? Aquelas coisas. Então, começou a cair no mesmo. Teve um momento, alguns anos, que o Carnaval de Rua de Caxias seguramente era um dos melhores do Estado. Seguramente. Eu me lembro de uma cena do centenário, do 15 de novembro, desfilando na Sinimbu, na frente da catedral. O Dão, falecido Dão, era o presidente da escola, tinha umas 60 baianas vestidas de vermelho, branco e amarelo na frente da catedral. Lotaram aquela quadra. Gente, sempre digo, das escolas, o momento mais lindo que eu lembro é esse. Foi lindo. Perdão às outras escolas, mas foi lindo. Estava naquele nível. E aí começa a aparecer as escolinhas, não sei o quê. Que era do time de futebol, faz uma escolinha. Que era a associação de bairro, faz uma escolinha. Era o clube de mães, sei lá o quê, faz uma escolinha. Então, com isso, banalizou o conceito de escola. E foi se diluindo isso, as pessoas foram perdendo o prazer, porque tu ir para a rua, ficar 3, 4 horas e ver 2 ou 3 escolas grandiosas, vale a pena. Agora ficar 4, 5 horas lá para ver um bando de escolinhas que parece um grupo escolar desfilando, com respeito aos grupos escolares, né? É muito, muito ruim isso, foi muito cansativo para o público. E o público reagiu desaparecendo. E não só desaparecendo, como saindo das escolas de samba. As escolas começaram a diminuir. Tem escola que se diz que foi grande. Foi grande, 2, 3 momentos foi grande. Mas tinham outras que eram grandes. Né? O Gaúcho, o 15 de novembro, o Unido Centenário, lá o Império da Zona Norte.
tinha outros que me perdoem, mas eram uma meia dúzia, que eram grandes escolas que a gente poderia dizer escolas de primeiro grupo. E aí começaram a fazer segundo grupo, terceiro grupo, aí esculhambou tudo. Então, e tinha uma outra coisa, os temas. Gente, tinha escola que usava como tema uma criatura que a gente nunca tinha visto. A Dona Maria da rua ali, a Dona Maria do pastel. Vocês tema da nossa escola. Não é assim que se faz. Não é assim. Tem que ser temas históricos ou temas de ficção que sejam atraentes, que sejam envolventes, que sejam bonitos. Né? Vamos supor que o gaúcho inventasse o dia em que o rosa vestiu-se de verde e o verde vestiu-se de rosa. Daria um tema maravilhoso para fazer um desfile. Agora, pegar e dizer as rosas da Praça Rui. É bonita as rosas da Praça Rui, mas para uma crônica de Inácio Silveira de Queiroz, como saiu na revista O Cruzeiro uma vez. Né? Então, mas é um tema bonito para uma crônica, não para um desfile. Então, começaram a banalizar os desfiles, banalizar as fantasias. Pegar o tal do TNT foi uma desgraça. Compravam 3 fardos de TNT e faziam fantasia para 100 pessoas. Aí tem mais, além de, em outras circunstâncias, de fazer impressão e ameaçarem jurados. Nós, da comitiva, a gente quase apanhava porque achavam que a gente influenciava no resultado do júri. A gente nem sabia quem era o júri, não tinha tempo. A Liga começou a trazer jurados profissionais de Porto Alegre, gente que conhecia bem, mas eles conheciam bem o Carnaval de Porto Alegre, de Pelotas, de Uruguaiana, coisa e tal. Não o nosso. O nosso não é um carnaval típico, ele é atípico, porque tem uma série de valores, coisa e tal, que entra em jogo. Quem é que tu representa, quem tu representa, por que tu representa, se é ano político ou não. Os anos políticos eram ótimos, porque aí despejavam dinheiro de várias fontes, né, entre os quais os anônimos, para aparecer no carnaval, para tentar ganhar voto. Então, isso tudo aconteceu. Mas o grande resultado disso tudo é que nós tivemos, e se nós da comitiva vivenciamos um tempo lindo, um tempo festivo, um tempo alegre, divertido, de integração comunitária, a cidade também viveu isso. É uma pena que tenha se perdido. Eu acho que para retornar tem que fazer um carnaval com 2 ou 3 desfiles só, 2 ou 3 escolas bem organizadas, para que o povo retome o prazer de ver. Tá? Nem que alugue fantasias numa escola de Porto Alegre, de sei lá de onde, mas que venha uma coisa bonita de se ver, uma boa bateria. O gaúcho tinha uma bateria, uma comissão de frente maravilhosa, não sei de onde saía tanta gente bonita, mas que tinha. Eu lembro de fazer algumas pesquisas em jornais e a Festa da Uva acontece quase no mesmo período do Carnaval, né? E a única vez que eu vi a Festa da Uva articulada com o Carnaval na cidade foi nos anos 70. O Carnaval, Festa da Uva e Carnaval Popular. Vou emendar minha pergunta. Muito se atribui à Festa da Uva a não existência de um carnaval pujante aqui na cidade. O senhor concorda? O senhor discorda? A pessoa que disse isso nunca viveu em Caxias. Nunca. A Festa da Uva é uma coisa, o Carnaval é outro. O ano que o Carnaval coincidiu com a Festa da Uva, foi feito o maior baile de Carnaval que Caxias já teve. E teve um ano que era a Festa da Uva, tinha um circo ali no bairro, perto do Recreio Cruzeiro, tinha um circo ali. Um circo era enorme, tinha vários elefantes. A Maria Orne contratou o circo, alugou os elefantes, contratou um pintor e pintaram de bolinhas cor-de-rosa um elefante. E desfilou. E não satisfeita com isso, acho que foi a Festa da Uva, pagou um baile de carnaval dentro do circo.
aberto ao povo. Então, a pessoa que disse isso, faltou, teria que ter falado com a Maria Orne, que ela já faleceu, mas ela te contaria direito essa história. Porque realmente foi uma coisa incrível. Nós fomos para o baile de carnaval no circo, no arena, sabe? Entrava quem... Maravilhoso, divertido, coisa e tal, com música ao vivo. Tem um pequeno detalhe também. Nessa época, todas as músicas nos clubes eram conjuntos ao vivo. Tinha conjuntos que eram contratados 2, 3 anos antes. Para o Carnaval de 2026, eu tenho 2025, então 2026 é comigo. Já contratava. Então, e as músicas, a seleção de músicas era atualizada, era os sambas enredos do Rio, que eram sempre foram os mais famosos, estavam na boca dos cantores das bandas. Então, essa história de que só na década de 70 eu era meio criança ainda, mas eu me lembro de que o carnaval na década de 70, o professor Mário Gardelini era secretário de turismo. Eu estudava com a Lígia de Bastiani, que era secretária do secretário de turismo, que era o professor Gardelini. E ela me convidou para a júri do Carnaval de Rua. E eu fui. O carnaval era na Julho, né? Na Julho, ali na frente do Juvenil até o Prataveira, por ali. Era ali o carnaval. E era uma coisa assim, a Margot Sal era viva, era uma grande jornalista, e ela também era jurada. E nessa época, o que acontecia? A gente tinha informações do carnaval, mas o carnaval era pequeno, porque a gente ia no carnaval para ver o gaúcho. Me perdoem os demais, mas a gente ia na rua para ver o gaúcho. Quando o gaúcho desfilava, era a apoteose. Era a apoteose do carnaval. Eu me lembro que o Clary uma vez fez uma fantasia. Olha, a criatura era incrível. Ele foi na rua, lá iam desfilar na Júlio. Ele foi na Júlio, ali na praça, onde era ponto alto do desfile, e mediu a largura da calçada à outra. Me lembro, acho que foi 12 ou 14 metros. Depois ele fez uma capa que abria e fechava os 14 metros da rua. E ele foi pelo gaúcho com essa fantasia. E depois as escolas começaram a brigar por ele. Queriam oferecer cachê para ele vir para elas. Então era uma coisa assim. E ele era bom negociante, mas aí surgiu a história da comitiva, que daí ele deixou, nunca mais desfilou em escola nenhuma. A gente passou a desfilar só na comitiva. Porque daí a gente contemplava todas as escolas. Todas tinham o mesmo tratamento, todas a gente ia lá buscar, todas a gente fazia até a praça, apresentava para o público, todas a gente ficava ali, aplaudia e tal. Ai, meu Deus, quanta bandeira suja a gente beijou, gente. Fingia que eu beijava, né? Eu não vou beijar a bandeira, sei lá onde passou essa bandeira. Né? E eu certamente não vou cancelar meus beijos hoje por causa disso, né? Meus beijos continuavam. E aí era assim, era divertida a história. Mas eram coisas, a gente tratava com muita seriedade. Ninguém da comitiva fumava, ninguém bebia, ninguém saía do grupo. Chegava num clube, alguns tinham camarotes, sabe, isolados, o Recreio da Juventude, o Recreio Cruzeiro, Guarani, todos tinham camarotes, assim, com bebida, coisa e tal. A gente, às vezes, entrava num camarote e ficava ali. Dali a gente não saía sozinho, a gente só saía em grupo, a comitiva inteira. Às vezes, os estandartes dos clubes, os estandartes dos bloquinhos, tudo. Então, aquilo lá fazia um entourage, um conjunto visual bonito, né? Então, a gente não saía isolado, nem rainha, nem coisa e tal. Para ir ao banheiro, a gente ia antes de entrar no salão ou depois do salão. Porque a gente também precisa ir no banheiro, né? O senhor fala com muito carinho do Clary. Quem foi o Clary? O Clary foi
amigo meu, assim, eu conheci o Clary pelo seguinte. Eu fui morar num lugar, ele era vizinho. Ele era cabeleireiro. E era uma figura, assim, polêmica na cidade. Mas eu, como nunca me importei com isso, né, a gente virou amigo como se fosse irmão. E a mãe dele, a dona Olga, era uma senhora muito distinta, muito humilde, muito distinta. E ela me disse assim um dia, ai, meu filho, o Clary tem muitos amigos, mas não irmãos. Olha que coisa linda ela dizer isso. E aí eu comecei a tratar o Clary como se fosse meu irmão. E ele também me tratava assim, né? Esta chapéu, boné que eu estou usando, ele usou muito. Foi ele que bordou isso aqui. É. Também uma das surpresas dele, que ele me apareceu no carnaval, que isso aqui eu quase morri. Que eu não tinha feito um parecido nem perto, né? Tinha feito outra coisa diferente. Mas ele era um profissional de beleza, de estética. Ele trabalhou durante anos na Ux TV. Ele era o maquiador da Ux TV. E maquiava muita gente, maquiava para desfile, maquiava essa coisa assim. Era uma pessoa muito correta, um excelente cozinheiro, uma pessoa espiritualizada, né? Muito prestativo. Se uma pessoa estava doente, ele não tinha menor indecisão, ele pegava, decidia e ia cuidar da pessoa no hospital, em casa, fazer o que precisava. Então, eu tenho o carinho dele como irmão, sempre foi. Ele também. A gente se dava muito bem, morava perto, e a gente passava a partir de março, maio, por aí, abril, maio, a gente começava a pensar nas fantasias. E aí, a gente começava a descobrir onde comprar lantejoulas tinha que ser no Palácio das Plumas, em São Paulo, porque aqui não tinha, nem em Porto Alegre não tinha grande coisa. Então, e Porto Alegre, se em São Paulo custava R$3 o pacotinho, em Porto Alegre era 12, 15. Então, a gente não comprava um pacotinho, a gente comprava 20, 30, 50 pacotinhos de lantejoulas, né? Então, era um investimento que a gente fazia, era grande, mas a gente fazia durante o ano. Comprava as plumas. Eu usei pluma marrom, preta, branca, amarela, verde, azul, cinza, tudo que é cor que tinha, eu usei de plumas. E as nossas fantasias, as minhas do Clary, para informação das pessoas que viram nossas fantasias, não se perderam. Elas estão na documenta da Universidade de Caxias do Sul. O Clary, antes de falecer, a gente combinou que a gente doaria nossas fantasias para a documenta, que é um arquivo, um museu do comportamento e do vestuário e da moda que está na universidade. Então, elas estão bem cuidadas. Essas que eu tenho são umas que sobraram porque eu não dei. O Clary deixou tantas, eu também dei o mesmo número para a universidade. Então, eu selecionei umas que eu gostava, outras. Eu tenho uma azul, uma preta em casa. Tenho assim, dá para fazer uma. Ponho à disposição, se quiser, uma hora, no carnaval, fazer uma pequena exposição. Eu tenho meu material, eu posso dispor. Então, antes de abrir para as perguntas, hoje se fala muito do crescimento dos blocos. Mas quando você vê historicamente, sempre teve bloco na cidade, né? Mas há um novo formato de se organizar blocos hoje em dia. E as escolas de samba reclamam muito dessa visibilidade que há entre os blocos. Há uma rixa, há uma parceria. Como o senhor vê esse momento de blocos e escolas de samba na cidade? Olha, eu diria o seguinte, tem que mostrar trabalho. Quando eu não mostro trabalho, eu não tenho como comparar. Quer dizer, esses blocos da velha, que une 10, 15 mil pessoas, sei lá quantas, 30 mil até, é outra proposta. Não tem nada a ver com o carnaval de rua, da noite de desfile. É outra proposta. O carnaval de bloco é para as pessoas irem sambar, se divertir, com o filho, com a mãe, com a sogra, com quem quiser. Até o cachorro. E um carrinho de bebê, com quem quiser. O desfile de escola de samba é um desfile onde eu sou um personagem, eu sou parte de uma alegoria, eu sou parte de uma composição, eu sou um elemento desfilando num contexto. É muito diferente.
E eu acho que não tem como comparar o carnaval de rua, porque, em primeiro lugar, nós só temos os blocos, nós não temos mais escolas que estejam atuantes. Eu gostaria de que as escolas fizessem um desfile de escola, não um desfile de bloquinho, porque um desfile sério. Por isso que eu digo, a minha proposta é 2, 3 escolas, o Gaúcho, o 15, mais o Império da Zona Norte, sei lá qual é outro mais, o Tchan, que viessem como escolas. Um número mínimo de integrantes, e só aquilo, nada de escolinha com 30 pessoas, com bloquinho, coisa e tal. Então, faz um carnaval, um dia de tarde, sei lá, no final no anoitecer, onde para esses bloquinhos pequenos em algum lugar. Isso sim. Mas nada do grande carnaval de rua. O grande carnaval de rua, ele tem que ser grande, ele tem que ser harmonioso, ele tem que ter uma proposta clara, uma direção, uma diretoria segura, uma diretoria objetiva, clara, bem definida. Este manda, este é carnavalesco, esta é estilista, aquele é o compositor, aquele é o intérprete, entende? Cada um na sua função, com carinho, com respeito, com dignidade, com vontade de oferecer um belo espetáculo. Porque se o carnaval não for um belo espetáculo, o que ele é? Então, estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer esse manifesto. Professor Pedro. Então, vamos, antes de mais nada, parabéns, é uma aula a gente ouvi-lo, né, contando aqui a história do carnaval, né, essa história, a memória, né, do carnaval aqui de Caxias, e que faz me lembrar, né, sempre quando eu penso, eu fico intrigado da gente pensar que historicamente o carnaval teve uma relação forte com Veneza, né, Itália, né, essa criação, né. E isso me fez lembrar do meu tempo, que eu também tinha minha escola de samba, né, que a gente ia para São Paulo, lá na Ladeira Porto Geral, né. Exatamente, aquela zona ali que tem. Ali comprar o material, né. E, por favor. A gente pode comprar a fantasia inteira lá, né? Entrar lá só de camiseta e calção e sair fantasiado. Exato. Pronto para o maior baile do mundo, né? E a gente chegava ali, né, modesto, para comprar alguma coisa, encontrava com os bicheiros do Rio de Janeiro comprando ali também, né, lógico, em uma escala diferente. É, né? Por isso que a dona da maior loja de artefatos de carnaval do mundo é a Piná. A dona Piná, que desfilou esse ano. Estava linda, ela estava uma senhora, né, de idade, mas continua charmosa. E, da mesma forma, eu tinha uma ligação com a Mangueira, né? E a gente tinha uma ligação com a Barroca da Zona Sul, em São Paulo, né? E uma coisa que a gente aprendeu ali, que hoje a gente vê o Carnaval de São Paulo, sempre nos primeiros dias, a gente vê como cresceu o processo, né? Daí a gente vê do Rio, vê que aumentou mais ainda, né? Ainda bem que eles ficam no segundo dia, né? Mas uma coisa que eu acho que não pode chamar de senhor, pode chamar de senhor? Valdir. Uma coisa que a gente... Imagina na comitiva, desfilando agora com a fantasia cor-de-rosa, salto 15, seu Valdir. Isso é muito engraçado. Valdir. Uma coisa que eu acabei recordando, né, que como era importante, interessante, essa questão que São Paulo, durante muitos anos, vivia da fantasia do Rio de Janeiro no ano seguinte, né? Não é nenhum desmérito a gente pensar nisso, né? Eu acho que isso é um ponto para a gente pensar, fantasia de Porto Alegre, essa fantasia de criar, né? Também sou favorável que a gente tem que pensar essas escolas e pensar nela, nessa terem própria personalidade, né? Entendeu? Tá? E eu tenho até uma questão, quando eu penso nisso, que se a gente resgatar na história essa estrutura, né? O Hernani foi meu aluno, eu falava isso em sala de aula, né? Que essa estrutura do carnaval com a comissão de frente baiana, tá? Quem que desenhou foi o governo de Getúlio Vargas,
né? E que é, né? Eu até sempre falo o seguinte, né? O Carnaval do Rio de Janeiro existe em função de dois gaúchos, né? O Getúlio dando o modelo de que seria uma escola de samba e depois o Brizola com o sambódromo, né? O que seria o Carnaval do Rio se não fosse esses dois gaúchos ali, né? E uma questão, né, que eu acho que daí é interessante da gente pensar, né? Eu acho que os setores culturais, né, precisam na minha cabeça, de uma governança municipal para fazer essa questão da fantasia vir, de repente o próprio carnavalesco pode vir com a fantasia, mas tem uma outra questão que eu acho que seria interessante, Valdir, se a gente for pensar, né, porque carnaval tem seu custo, ele pode, inclusive, dar lucro, mas ele tem seu custo, bem administrado dá lucro, né? E uma coisa que eu acho que é um ponto fundamental, né, eu sou um sonhador, eu imagino um carnaval de rua, né, pela visão que o Valdir falou aqui. A gente resgatar que Caxias é um grande polo de moda e têxtil, isso pode, inclusive... Pode agregar muito. Né? O que o senhor acha dessa questão? Inclusive, nós temos uma escola de moda, que é uma das melhores do país, na universidade, o curso de moda, que eu fiz com grande prazer. E, olha, a gente é muito questionado e seria um desafio muito bonito. Por quê? Porque o estilista que sai do curso de moda, ele sai com uma visão de surpreender. E o carnaval tem que ser surpresa, né? Quando eu penso numa fantasia que faça uma coisa assim, eu estou pensando no meu conforto também, né? E tem que ter esse conceito de conforto, de materiais bem usados, de materiais baratos, de materiais acessíveis, com resultados vistosos. E essa pujança de Caxias é tão grande que teve, deixa eu ver que ano que foi, que a Festa da Uva foi tema de uma escola de samba do Rio. E foram aviões de gente de Caxias desfilar. Recente. Não, na época de 90. Sim, recente para nós. É, né? Sim. Sim, acho que foi duas vezes Caxias do Sul foi tema. Quando teve o filme O Quatrilho, meu Deus, isso despertou a atenção de todos os segmentos sobre Caxias do Sul. E o carnaval veio para cá. Eu me lembro que, se eu não me engano, eu tenho em casa. Isso eu coloco à disposição do gaúcho. O plano do desfile dessa escola. Acho que é a Imperatriz. Eu tenho o plano de desfile. É um bloco assim, desse tamanho. Com os desenhos, com os caras alegóricos, com as medidas, com os trajes, com tudo. Isso quer dizer, a gente pode sambar com polenta e chimarrão junto. Uma boa caipirinha, ou um chopp bem gelado, né? Daí a gente põe na... aquele ícone do carnaval, que são as ondas do calçadão do Rio de Janeiro, né? É um ícone do carnaval. Exato. Obrigado. Mas eu acho, professor, que fazer isso é necessário. Por isso tem que pensar com gente que tenha a cabeça aberta, flexível, e até gente jovem que seja capaz, mas que goste, né? Mesmo que tenha que haver investimento. Porque se houver investimento, serão investimentos que terão retorno a nível público. Porque muitas escolas, muita gente também fez escola para pegar a verba que era gorda na época. Estava tão bom o carnaval que a verba cresceu. E aí as escolas pegavam, as pessoas pegavam, não se sabe o que faziam. A escola desfilava, como se diz, com um festival TNT. E algumas pessoas de carro novo. Então é muito triste a gente saber disso. E na época, eu estou dizendo talvez uma hipocrisia, mas a gente tem que ter pessoas corretas, com conceito de cidadania, com conceito de comunidade, né, que gostem. Puxa vida, se tiver que fazer o gaúcho fazer feijoada, se tiver que fazer uma feijoada para arrecadar fundos, para comprar as plumas da rainha,
vamos fazer uma feijoada para comprar as plumas que a rainha vai usar na sua fantasia. Vamos ter que fazer isso. Isso se chama humildade. Quem não começa, quem não tem humildade no que faz, é muito difícil de conseguir alcançar o intento. Então, eu acho que o senhor fala nessa possibilidade, nessa grandeza que a cidade tem. Já foi vista pelo carnaval, já andou juntos. E então, eu acho que não dá para menosprezar esse viés. Talvez seja o viés da resposta. Daí o Valdir me chama de senhor, né? Você viu, né? Pode chamar de professor. O senhor é professor, né? Tá bom, professor. Mas é isso. O carnaval ele é feito de contribuições. Sim. A contribuição, às vezes, é saber dar um passo de carnaval. Às vezes, a contribuição do cara é ser um passista. Sim. Obrigado. Eu que lhe agradeço. Obrigado, professor Pedro. Senhor Valdir, alguma pergunta que eu não tinha feito, que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Eu vou falar que eu gostaria. Eu gostaria de novamente ir para a frente da catedral num grande carnaval. Não sei quando, mas a minha esperança reside nas escolas grandes. Ou uma nova escola, que eu não sei se alguém tem condições e visão para criar. Mas, por enquanto, eu deixo esse desafio nas mãos das grandes escolas. Porque grandes escolas tiveram grandes diretorias. Grandes diretorias geraram novos cidadãos que podem assumir o que os pais fizeram e continuar. E fazer disso, pelo amor de Deus, nós somos uma cidade mista. Eu sempre digo às pessoas, porque coisa e tal, porque carnaval é coisa de negro. Graças a Deus que é coisa de negro. Porque se não fosse coisa de negro, nas mãos das pessoas que não têm preconceito, que tem preconceito, é terrível. Porque não existe um carnaval só de branco, não existe um chopp que só toma branco, não existe uma colônia agrícola, coisa tal, que seja só de brancos. Não, todos os lugares tem gente de todas as cores. Meu Deus do céu, os vinhos africanos são bons. Muito obrigado, Valdir, e valeu, Clube Gaúcho. Mês que vem estamos aqui novamente.